Estamos aqui com o Marco Barato e nossa companheira Bárbara, ambos do MST da região. Isso. É isso? Então, gente, primeiro é um prazer aí falar com vocês e receber vocês aqui no Armazém do Campo, nossa loja, nosso espaço de comercialização, de cultura, de culinária, aqui de Brasília e do DF, né? A gente faz parte da direção do movimento aqui. O MST aqui no DF em torno tem mais de 31 anos, o MST em nível nacional tem 41. E nesses 31 anos aqui, a organicidade nossa do movimento, só para vocês entenderem, já que vocês estão fazendo essa trilha pelo Brasil até a COP, aqui a organicidade, nós é o único lugar que o movimento organiza famílias em 3 estados, né, que é o Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal. Porque aqui o entorno do DF, Noroeste Mineiro e o Nordeste de Goiás, fazem parte do entorno do DF, né? Então, e respondem muito às questões políticas aqui de Brasília. Então, por isso que essa região a gente organiza. Então, nós, nesses 31 anos, se organiza nessas regionais todas. Nordeste de Goiás, Noroeste Mineiro, entorno sul aqui, que é Goiás também, e o Distrito Federal, que é uma regional. E a gente aqui, nesses 31 anos, a gente é uma direção que é composta muito por militantes de diversos estados, né? Acho que são poucos que são daqui mesmo, nascidos aqui. Eu sou do Paraná, a Bárbara é lá do Maranhão, a Dineide da Bahia, de nascimento, mas veio para cá num momento da vida, né? Sim. Veio para cá no momento da vida. Você vê, nossa direção é muito isso, e a nossa base também é uma base muito diversa, né? Muito diversificada, né? Sim. E quando você vai aí para os territórios, você observa isso. Então aqui nesses anos todos nós tivemos ápices de luta já de conquista, que foi ali nos meados do início da década nos meados de 2000, final da década de 90, início de 2000, ali na primeira década dos anos 2000, de um boom muito grande da luta pela terra aqui, conquistamos muitos assentamentos, sobretudo na região do Noroeste Mineiro, que a gente chamava do Novo Pontal do Paranapanema, que era uma alusão às lutas do Pontal do Paranapanema lá em São Paulo, do estouro da época do Zé Rainha, e aqui nós fizemos um pouco parecido, assim, sabe? Conquistamos ali mais de 60 assentamentos, era um boom da luta mesmo. E desse período para cá, a correlação de força na questão agrária foi mudando, né? Criou-se muito assentamento, mas sem dar a condição real para o assentamento se desenvolver, né? E de lá para cá foi isso, muito assentamento criado, a luta foi se intensificando e afunilando, com mais dificuldade de acesso à terra, mais dificuldade, os territórios agrários mudando a sua natureza para territórios urbanos, aquela coisa do avanço da especulação, do avanço dos territórios urbanos para os territórios agrários, você mudando a natureza, inclusive o público vai mudando muito, vai se periferizando, o que era camponês ontem, vira um povo periférico amanhã, já vai perdendo a identidade, né? Então foi muito comum aqui isso. E hoje a gente está aí nessa labuta, conquistamos muito, assentamos muitas famílias nesses anos todos, temos muitos acampamentos ainda organizados aqui, hoje temos umas 2.500 famílias organizadas em acampamento, muitos assentados, né? Eu mesmo estou acampado ainda, um território aqui no DF, que é uma luta emblemática. E é isso. Então hoje a gente segue ainda com os acampamentos em luta emblemática, de grande parte de acampamentos fazendo o enfrentamento ao latifúndio, ao agronegócio diretamente, ou fazendo enfrentamento ainda à grilagem de terra que ocupa as áreas públicas, e a gente precisa ir lá enfrentar os caras para dizer, essa área é pública, ela tem que ser convertida para a reforma agrária, porque ela é pública, você está grilando isso. E outros são fazendeiros, sobretudo o latifúndio mais atrasado, que estão aí ainda explorando os seus territórios, mas de forma improdutiva, né? Então já exploraram tudo que deveria explorar, não tem nenhuma perspectiva de absolutamente nada, a não ser de conquistar a renda da terra mesmo, pura e simplesmente a renda da terra, explorando o meio ambiente, explorando os bens da natureza e tudo, tirando o máximo que a terra dá ali, sem dar nenhum retorno para a terra, mas também improdutivo, muitos latifúndios improdutivos ainda, e a gente vem enfrentando também essa linha, esse segmento. Então é isso, hoje a gente está passando por esse processo complexo aí do golpe de 2016, o governo Bolsonaro tentou destruir a organização,
A gente aqui teve uma centralidade muito grande, por estar no centro do poder também, Brasília, então a visualização ela é muito grande, né? A gente atua num espaço politicamente muito importante, então aqui toda a movimentação ela precisa ser muito bem pensada, né? Porque a criminalização ela é muito grande, a criminalização ela é forte, né? pesada, como é em São Paulo e como é em outros territórios todos, mas aqui também é muito pesada. E a gente segue aí com as famílias organizadas. No desafio hoje nós temos dois desafios assim, que são mais centrais da nossa luta. O primeiro desafio é a gente tornar os nossos assentamentos territórios livres, territórios de resistência, territórios agroecológicos, territórios de produção de alimentos saudáveis, territórios que façam a diferença do ponto de vista da segurança e soberania alimentar para a cidade também, fazendo a reforma agrária popular de fato é um projeto que funcione. Isso é um desafio, não está dado, mas é um desafio que a gente vem trabalhando. Então, consolidar os nossos assentamentos como territórios de resistência a essa forma da lógica capitalista de organizar os territórios urbanos, da forma como o capitalismo organiza. A gente romper isso no nosso território. É um desafio. Não está dado, mas é um desafio. Avançamos muito com a cooperação agrícola, avançamos muito com a produção agroecológica, avançamos muito nos aspectos da agroindustrialização, da comercialização, do acesso às políticas públicas e da emancipação do nosso povo e do resgate da identidade camponesa nos territórios. São um desafio. O segundo é fazer com que no caso do Brasil, hoje nós temos mais de 100 mil famílias acampadas em nível de Brasil, só o MST, e aqui essas 2.500, 3.000, fazer com que esses acampamentos se convertam em assentamentos de reforma agrária, que a gente conquiste esses territórios, que a gente assente essas 100 mil famílias, que a gente assente as 3.000 famílias aqui, mas assente as 100 mil famílias que estão acampadas em determinados espaços de tempo. Nós temos famílias de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano de acampamento. Mas nós temos famílias de 20 anos. Meu acampamento mesmo já tem 14 anos. Então, aí você vê, já se tornou quase que um assentamento, mas em acampamento, sem regularizar. Nós temos no entorno, na cidade de Marília também, acampamentos de 12, 14 anos. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, né? Então, para o governo Lula, a gente tem dito isso. Quando o Lula ganhou a eleição em 2022, a gente tem dito isso. Nós precisamos avançar e o governo precisa dar conta. Não deu conta, o governo não deu conta. O governo está falhando muito nesse caminhar de consolidar a reforma agrária. Desapropriar os territórios, criar os assentamentos. Por que tem dificuldade? Primeiro, muitos desses territórios são territórios que são sensíveis do ponto de vista da composição que o governo deve fazer, inclusive para ele se manter. Quando a gente está atacando, quando a gente está enfrentando um agronegócio em determinadas situações, o mesmo agronegócio que a gente enfrenta é o mesmo agronegócio que está hoje também dentro das estratégias do governo, de todos os governos, inclusive do governo Lula. As áreas públicas, muita dificuldade onde nós estamos de convertê-las em assentamento também, embrólios, as áreas em grilagem de terra também, uma dificuldade de enfrentar a grilagem de terra na sua essência. E a gente tem passado por isso. Então esse é uma segunda importante linha que a gente tá aí no enfrentamento mesmo, tanto aos inimigos de classe nossa, que é a burguesia agrária, quanto aos inimigos da classe política, que é o bolsonarismo, que hoje está aí comandando parte desse processo também. E o Estado, os estados fascistas, e os governadores. E os que não são fascistas, por exemplo, o Estado brasileiro, que hoje é governado pelo nosso companheiro Lula, mas ele embora seja governado pelo companheiro Lula, o Estado ele é enrijecido, o Estado ele é burocratizado, né? O Estado ele é capitalista. Então a tendência é que ele responda aos interesses do capital e não responda aos interesses da classe trabalhadora. Ainda mais quando se fala em reforma agrária. A reforma agrária é caro nesse país. Na verdade, a nossa avaliação nem foi feito um processo de reforma agrária nesses anos todos, como deveria ter sido feito. Não foi feito. Foi feita distribuição de terra. Uma reforma agrária em si, na concepção... Que não basta dar terra, né? Tem que dar todo tipo de condições. Ela é um projeto, é uma política, né? A reforma agrária é uma política. Ou você assume ela, ou você não assume. Então, assim, nem o governo Lula ainda assumiu ela na sua essência. Não assumiu. Então, esse é também um outro... Obviamente que a gente deve considerar as situações que ele pegou o Brasil, o governo... Com certeza. Eu queria só, se me desse só uma oportunidade,
de dizer para mim, há quem diga que, às vezes, o fato de nós entrarmos debaixo da lona, dentro de uma terra, de ocupar, acaba que dando uma certa tranquilidade ao governo, coloca num certo comodismo, mas eles entraram lá em 55 anos, mais 3 anos. Qual que é a sua leitura a esse respeito? Você coaduna do pensamento nesse sentido? Tem sentido. Tem sentido? Tem, na porque sua leitura? é ruim para eles, é ruim para o Estado, porque você cria uma massa crítica ali que vai, de alguma maneira, pode ser perigosa, né? Pode ser perigosa em todos os aspectos. Né? O aspecto se você uma massa acanhada, ela vai para a luta, ela vai para nossa base do MST. Se não tem resposta, ela vai para a luta, ela cobra a luta. E quando vai para a luta, nós vamos enfrentar o Estado. Com certeza. E aí você cria para quem está no governo, para quem está comandando, você cria uma certa animosidade. Que acaba dificultando. Exatamente. E por outro lado é ruim para eles porque você não resolve, você deixa criar problemas, sobretudo problemas na terra, que eles vão se estruturando, se enraizando, de uma certa maneira que pode, grande parte das vezes, se tornar em conflitos sangrentos e violentos. Né? E a gente já teve na história os massacres que nós mesmos passamos. O massacre de Eldorado dos Carajás, lá no Pará, 21 trabalhadores sem terra foram assassinados pela polícia. Curumbiara, tem vários, em Rondônia, então teve vários processos de massacre e violência que agora os indígenas vêm passando, sempre passaram, mas vêm passando também com mais força agora, sobretudo os Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. Então você vai criando problemas sociais que vão ficando na marca, né? Fica a marca, né? E eu não gostaria de estar num governo onde o governo onde eu estou, onde eu faço parte do seu chefe de Estado, feche os olhos ou não faça nada com os grandes conflitos que vem acontecendo hoje, sobretudo na pauta terra. Então isso causa também problemas políticos, ideológicos profundos no seio da sociedade. E os governos também respondem. Então a gente tem dito para o INCRA, por exemplo, que hoje é comandado pelo governo Lula, se vocês não resolvem um problema, vai ter conflito. Se tiver um conflito, a responsabilidade é de vocês. Se morrer trabalhador, a responsabilidade do Estado e do governo é sua responsabilidade. Mas fala isso para eles se ligarem mesmo. Falar, opa, precisamos resolver. Né? Porque o governo Lula vai gostar de levar essa marca de sangue, de luta de trabalhador e violência do Estado contra o trabalhador, seja qual seja trabalhador rural, seja trabalhador urbano, seja povo da periferia, por moradia, quem é que seja. Né? Então, essas são as questões que de fato tem nexo mesmo. Mas é isso. Olha, Marco, é importante dizer que nós temos uma rádio e TV inclusiva, né? Voltada muito nas questões de direitos humanos, né? Na inclusão, né? E estamos aí buscando essa epopeia, essa subida, e temos procurado encontrar homens e mulheres que nos passem essa mensagem, nos ensina, com os quais a gente consiga aprender tanto como eu me sinto honrado e estou aprendendo contigo aqui hoje, e poder dividir esse seu conhecimento, todo esse seu acúmulo, entendeu? Com nossos demais companheiros, né, lá do interior paulista, né? Se a gente gostaria, se for, vamos organizar. Nossa, né? Vamos organizar, não sei, depois a gente troca os contatos. De Água Fria? Acho que sim. O Camilo é nosso dirigente também. Ele vai estar aqui no armazém. Vai. É o Camilo. Ele é nosso dirigente, ele é de Água Fria, de uma dessas regionais. Nós vamos estar em reunião amanhã aqui. Ele vai estar por aí. Isso, Marco. Vamos. Olha, Rádio TV Educativa, né, Direitos Humanos e Inclusão, de Marília para a COP30, rumo, né, juntos aí, e, puta, que prazer, cara. Prazerzão. Que satisfação. Forte abraço. Marco